Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz a todos. Vocês estão bem? Estão felizes? Sim. Sejam muito bem-vindos os visitantes. Deus abençoe, é uma alegria vocês aqui conosco. Mais um dia, a presença do Senhor, muito bom. Nós estamos vivendo dias intensos, né? Quem veio quarta-feira aqui, dia da reunião de oração, foi um dia do arrependimento. Foi muito intenso, né, irmãos? Foi bem intenso. Quem esteve aqui, eu tô mexido até hoje. Foi muito bom. Aconselho você a vir nas quartas-feiras buscar a orientação do Senhor aqui na reunião de oração às 20, tá bom? Às terças também, às 9 da manhã, também tem reunião de oração aqui. Eu aconselho. Orar é muito bom. Bom, semana passada a gente recebeu uma palavra do Senhor aqui, a pastora Tônia ministrou, através de um novo tempo. Deus quer um novo tempo no Espírito, para que a gente viva um novo tempo de dependência do Espírito, batismo com o Espírito Santo, para poder ir e cumprir a missão de Deus. Amém? Quem crê que, ou quem acha, na verdade, que sem o Espírito Santo é possível fazer a obra de Deus? Não é possível. Talvez é possível maquiar, é possível fazer muitos trabalhos, mas a obra de Deus não é possível. Somente guiados pelo Espírito, a gente consegue fazer a obra de Deus. A gente vê no livro de Atos, a gente viu como os discípulos iam, eventualmente sendo cheios do Espírito Santo, e eles iam pregando o Evangelho, os sinais acompanhavam eles. A primeira consequência ali do batismo com o Espírito Santo foi uma pregação de Pedro. 3.000 pessoas foram salvas. Depois eles entrando no templo, né? Era Pedro e João. A dupla, Pedro e João. Cadê o Pedro, meu Deus? Pedro, tu me amas? Cadê ele? Ele está aí, que eu vi ele. Ah, foi lá em cima. Caguetei o homem. O cara saiu na hora da palavra e eu. Foi o Espírito Santo que denunciou. Pedro e João entrando no templo, um aleijado, e aí eles dizem: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Né? Levanta e anda. Aí seguraram o homem ali, e ele foi se colocando em pé, e ele entrou no templo pulando de alegria. Meus irmãos, esses dias nós tivemos um tempo de oração, de busca, como um ministério ao Senhor, buscando saber o que o Senhor queria falar conosco. E houve uma indignação no nosso espírito que testificou em cada oração que ia sendo feita. Algo como: nós fomos atingidos por uma coisa chamado boa notícia, evangelho. Nós fomos salvos. Nós fomos livres do império das trevas. E o que nós temos feito com isso? Como que essas coisas do livro de Atos não são comuns nos nossos dias? Como que nós achamos normais um culto como esse, um ajuntamento de pessoas como esse, aonde os doentes não saem daqui livres das suas dores, das suas doenças? Como nós podemos achar normal a gente vê um cego na rua? Quem já viu um cego na rua? E você às vezes fala: puxa vida, coitadinho, que barra que deve ser. E vida que segue, como diz o meu sogro. Vida que segue. Você vai. Em tempos normais, eu duvido, irmãos, que se Pedro e Tiago vissem um ceguinho ali, eles não iam ir lá e restaurar a vista ao cego.
Essa seria a vida da igreja normal. A vida da igreja normal seria as crianças indo para a escola e sabendo de um amiguinho doente. Imediatamente essa criança vai lá e ora por esse amiguinho doente e ele vai ser curado. Nós não vivemos isso. Fala a verdade, você vê isso na igreja? Nós não vemos isso. Mas a pergunta é, por que isso não está acontecendo? Por que nós não vemos a igreja fazer essas coisas? Tem a história de um homem, eu não lembro quem era, mas ele foi um grande avivalista, eu não lembro o nome dele. E um dia ele, recém-convertido, ele perguntou para o pastor assim, mas essas letras vermelhas aqui, essas coisas que Jesus fazia, quando que a gente vai começar a fazer? Aí o pastor falou para ele, não, essas coisas a gente acredita que Jesus fez, mas a gente não faz essas coisas. A gente crê que essas coisas aconteceram, mas é naquele tempo. E esse cara recém-convertido, ele era um roqueiro, e ele fala, é para isso que eu larguei a minha banda? Foi para isso que eu larguei a minha vida? Não é possível. E ele totalmente inconformado com aquilo, ele saía pelas ruas com um grupo de amigos ali, fazendo as coisas que ele leu na Bíblia e creu que era a realidade, que causou conversão dentro dele, que fez ele largar a sua banda de rock, largar as drogas. Meus irmãos, o que está acontecendo? Será que nós estamos errando? Eu penso e eu tenho acreditado, nós temos meio que entrado em concordância por meio do Espírito, que nós não estamos crendo no Evangelho de Deus. Por isso, o tema da mensagem hoje é o poder do Evangelho. Eu achei que eu tinha posto a tela preta. Pois não, né? Mas vai dar certo, né, gente? Foi só um bug. Ontem foi difícil. Eu tenho dificuldade para fazer essas coisas aí, mas deu certo. A grande diferença é que a letra ia ser branca e a tela ia ser preta. Então, você assimila aí. Assimila aí enquanto... Sim, né? Eu não tenho toque, tudo bem, irmãos? Não tenho. Mas eu ainda falei pro Rafa, é um com a tela preta. Fiz com a tela preta, falei pro Pedro, acho. O Pedro, sabe o Pedro? Falei com ele. Falei, não, eu fiz aqui uma imagem. Eu vou explicar rapidinho, sabe? Eu estava tentando pegar uma imagem, colocar lá uma imagem bem forte assim do Evangelho. Mas o chat não estava me ajudando. Ele dava cada... Eu pergunto umas coisas para ele, ele manda umas coisas, nada a ver. Eu falo, não é isso, cara. E aí o PowerPoint não foi legal, não deu nada legal. Aí eu falei para o Pedro, então eu pus a tela preta, tá? Então ficou bom. Aí quando apareceu a branca, aí eu fiquei, meu Deus. Então, como eu ia dizendo, a gente não crê no Evangelho. E quando eu digo a gente, eu quero generalizar a igreja. Obviamente que alguns creem no Evangelho da forma que ele realmente é. Mas qual é a forma? O que é o Evangelho? Para a gente entender o que é o Evangelho, ou o poder do Evangelho, ou para a gente saber como crer, ou para nós crermos no Evangelho, nós precisamos saber o que é o Evangelho. Então a gente vai fazer algumas perguntas para a Bíblia, para o texto bíblico, para a palavra de Deus. E a primeira pergunta é, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Quem pode responder o que é o Evangelho? Poder de Deus. Boas novas. O Evangelho é a boa notícia ou a boa nova. É exatamente a tradução da palavra Evangelho em grego. Boa notícia ou boa nova.
mas não é qualquer boa notícia que você recebe. Sabe uma boa notícia? Compramos um carro. Imagina eu chegando em casa, família, junto a Luana, as crianças, falo, papai comprou um carro. Uma boa notícia, ia ser uma barulheira. Gente, compramos uma casa. Uma boa notícia? Sim ou não? Gente, comprar uma casa é muito melhor do que isso aí. Sim. Compramos uma casa. Uau! Uma boa notícia. Eu quero comprar uma casa. Seria uma boa notícia. Mas a boa notícia do Evangelho é a maior boa notícia da história da humanidade. Ela não é nova, ela não é uma nova boa notícia que a gente pode atribuir ao Evangelho de Mateus, embora o livro de Mateus chama Evangelho de Mateus. O Evangelho é uma boa nova que Deus anunciou essa boa nova desde a criação, lá em Gênesis. Em Gênesis nós vemos a história de Deus criando todas as coisas, criando o homem, dando direções para o homem, olha, você vai guardar, proteger esse lugar, o jardim. Tudo aqui é livre para que você coma dos frutos. Você vai dar nome para os animais, fica à vontade, usa a sua criatividade, mas uma coisa você não pode fazer. E eu penso que nessa hora o Adão fez, oi? Uma coisa eu não posso? O que eu não posso? Você não pode comer daquela árvore. Você não pode comer daquele fruto, porque se você comer, você vai morrer. E o homem, sendo mau e sendo profissional em desobedecer a Deus, foi exatamente o que ele fez. E quando ele fez, o pecado entrou no mundo. A maldição da morte entrou no mundo. Então, para existir uma boa notícia, foi necessário existir a má notícia. A má notícia é que o pecado entrou no mundo e provocou morte ao mundo, aos homens e à criação. Então o Evangelho é a boa notícia que veio redimir a má notícia do pecado. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Abrir sua Bíblia não, vai aparecer aí, Gênesis 3:15. Mas fica com a sua Bíblia aí que nós vamos usá-la. Gênesis 3:15. Depois que o homem pecou, depois que ele foi separado de Deus, depois que a morte entrou no mundo, existiu uma espécie de reunião ali onde Deus, o homem, a mulher e a serpente, Satanás, estavam ali. E aí Deus disse para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a primeira vez que a boa notícia do Evangelho foi pregada, foi anunciada. A boa notícia é que o descendente da mulher, ou seja, Jesus, feriria, a cabeça de Satanás. E nesse movimento, onde o filho da mulher, o descendente da mulher, estaria ferindo a cabeça do diabo, ele seria ferido no calcanhar. Nós conhecemos a história, sabemos que esse evento significa a cruz. Então Deus, bem no tempo da criação, anunciou a boa notícia, irmãos. Ele anunciou que um dia aquela desobediência ia ser totalmente, o efeito da desobediência, ou seja, o pecado, e a separação do homem a Deus, ia ser totalmente aniquilada, tirada, vencida. Jesus é o descendente da mulher, que feriria a cabeça do diabo. Você pode dizer um amém? Amém. Que bom. E no decorrer da história, a Bíblia continua contando a história do Evangelho, e agora Deus usa de uma maneira mais gráfica. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 22.
Ele usa uma maneira mais gráfica, ele é mais prático. Ele mostra a Abraão o que ele faria, como seria a forma que ele iria cumprir esse evangelho que ele tinha dito lá em Gênesis 3. Como ele faria isso? Gênesis 22, do 1 ao 14, vamos ler? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha. Ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Esse contexto aqui, Deus tinha pedido Isaque: olha, pega Isaque, vai sacrificar. Então, vocês estão entendendo a coisa. Abraão nem pergunta, ele só levanta de madrugada, obviamente não avisa a Sara, não avisa a mãe, pega a criança e vai. Então, nesse momento, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Vamos ler de novo o 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Esse monte Moriá foi exatamente o lugar onde Jerusalém foi construído. Onde, séculos mais tarde, existiria uma nova substituição. Aconteceria uma nova substituição. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estaria sendo oferecido em troca das nossas vidas, no mesmo lugar. Deus chama Abraão e começa a anunciar a boa nova do Evangelho a Abraão de forma prática. E ele diz, e transfere a Abraão o sentimento de um pai. Se você é um pai e pode pensar, eu tento, mas eu não consigo pensar em algo como um pai matar o seu filho em sacrifício a Deus, oferecer por obediência, por temor, por amor. Então Deus mostrou para Abraão o sentimento que ele sentiria
pelo ato que ele teria que fazer, quando ele mesmo, Deus, ofereceu o seu Filho, Jesus, para salvar toda a humanidade. Essa figura é a figura de um pai que, por amor à humanidade, sacrificou o seu filho. E também é a figura de um filho que, em obediência ao pai, foi para o holocausto, ele foi para o altar voluntariamente. E não sei se você já foi da escolinha, se você nasceu na igreja, e as irmãs do Ministério Infantil aqui, minha esposa. Os livretinhos, geralmente de história, mostram Isaac como uma criança. E a imagem é que Abraão, de repente, nesse meio tempo aqui, onde ele faz as perguntas, Abraão pega ele e fala, não vai ter jeito, eu vou ter que te sacrificar. E Isaac fala, não, pai, aonde o senhor está com a cabeça? Os estudiosos dizem que Isaac tinha de 15 a 27 anos. Já os rabinos judeus afirmam que Isaac tinha 37 anos. Ele era um homem. Abraão tinha 100 anos. Não era possível que Abraão resistisse a Isaac se fosse algo forçado. A imagem do evangelho sendo anunciado a Abraão é que Deus amou o mundo de tal maneira que estava oferecendo o seu filho. E o filho, em obediência ao pai, estava indo voluntariamente para a cruz, para o sacrifício, para o altar. Isaías 53 diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele foi voluntariamente. Irmãos, ninguém matou Jesus como pegando ele de surpresa. Esse era o cumprimento da história, era o evangelho sendo cumprido. Era Cristo ferindo a cabeça do diabo. Quando o diabo achava que estava vencendo, triunfando sobre Jesus, ele viu o que ele tinha feito. Ele viu que ele estava sendo pego, na verdade, por uma armadilha. Armando tudo, usando Judas, usando os sacerdotes. Cristo triunfou sobre o inferno. Esse é o evangelho da boa notícia. Esse é o evangelho que fez com que nós estivéssemos aqui hoje. O evangelho está sendo pregado desde a criação, irmãos. E o que esse evangelho causa em nós? Essa ministração tem 2 pontos. Esse ponto a gente vai falar bastante. Porque é exatamente isso. O que ele causa em nós? Agora a tela está preta. Meu Deus. Por favor, minha gente. Glória a Deus. Estou me sentindo mais leve. Ficou melhor, né? Aqui ficou bem mais bonito. Eu acho que eu tenho toque. Eu acho que eu vou perguntar para o médico. O que esse evangelho causa em nós? O que ele tem causado em nós? Eu tenho me feito essa pergunta, irmãos. Porque eu ando meio em crise. Efésios 2, 4, do 4 ao 6, vai aparecer aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que esse evangelho causa em nós? Deus nos amou com grande amor. Então, nós fomos amados. Então, se nós fomos amados por Deus, era porque nós éramos extremamente carentes do amor de Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos amar uns aos outros se não fosse o amor de Deus em nós. Nós amamos ao outro, você ama a sua esposa, seu marido, seus filhos, porque Deus colocou o amor dele em você.
E aí, porque você recebe o amor de Deus e às vezes nem sabe, nem reconhece, você transfere esse amor às pessoas. A uma criança. Nós estávamos carentes de amor, do amor de Deus. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, ela estava falando sobre um caso, aonde o rapaz dizia, a minha vida está tão vazia, a minha vida não tem sentido, é tudo preto e branco. E esse rapaz andava de Mercedes, ele vivia a vida assim, curtindo, adoidado. Ele relatava constantemente que ele não enxergava cores na vida dele. O que é isso? É a carência do amor de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Ele. Então esse é o poder do Evangelho. Ele nos dá o amor de Deus. Ele também, estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com eles. Então, irmãos, antes de Cristo, nós estávamos vivos, porém mortos. Porque lá no Éden, o que Deus falou? Olha, se você comer, você vai morrer. Certo? Concorda que Adão, ao comer, e a Eva, quando comeu, não morreram fisicamente? O que aconteceu? Eles tiveram os olhos abertos para a maldade. Na mesma hora, eles fugiram de Deus. Ué, estou pelado, vergonha. Fugiram de Deus. Então, o pecado não afasta Deus do homem. O pecado faz o homem se afastar de Deus. Isso é a morte. Essa é a morte espiritual, a separação. Eu mesmo não consigo ficar perto de Deus por causa da morte que habita em mim, um pecado que fala muito mais alto. Eu estou separado. Eu não tinha vida. Então, nós éramos mortos vivos. E Ele, na morte e ressurreição de Jesus, nos deu vida. E aí, juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Ele, e pela graça, vocês são salvos. Você não foi salvo porque você é uma pessoa muito boa. Porque você decidiu ser um cristão. Olha, antes, eu era budista. Mas agora, eu tive a brilhante ideia de ser cristão, porque essa é a religião que salva. Então eu fui lá, cumpri todas as coisas, estou dando até o dízimo, então eu estou salvo. Meus amigos, não tem como. Nós fomos salvos por favor, graça, amor, bondade de Jesus. Nós não temos essa capacidade. Eu, no início da minha conversão, lutava diariamente para me manter inscrito no livro da vida. Eu lutava diariamente. Tinha dias que eu falava, hoje eu estou fora. Hoje eu fui apagado. Essa nem Deus, essa nem a misericórdia de Deus supera. Não dá. Tá bom, gente? Nós não temos capacidade, bondade, nós não temos uma essência boa. A Lindy, se eu não me engano, orou aqui na quarta-feira. Tudo que há de bom em nós, Senhor, vem de você. Então, eu quero te dizer, eu sei que tem gente que ainda reluta com esse pensamento. Você não presta. Você é mau. Aliás, você é mau. Você é mau. Agora você tem vida de Deus dentro de você. Então, a sua bondade não é sua, é de Deus. Você foi salvo pela graça, porque Ele quis, porque Ele tinha um plano, porque Ele anunciou isso desde a criação. E Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Ele nos deu autoridade como igreja para falar nas regiões celestiais, revelar a sabedoria de Deus nas regiões celestiais, expulsar demônios, curar doentes. Sabe por quê, irmãos? Quando nós pregamos o reino de Deus e quando nós curamos um doente, nós fazemos essas coisas, nós estamos anunciando no reino do meu Pai não tem doença. Então, eu que sou do reino do meu Pai, estou preparando o caminho para que o reino seja estabelecido, estou dizendo,
Você vai ser curado agora, porque no reino do meu Pai, ninguém vai ter doença. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nós estávamos presos pelo poder das trevas. Tem uma tradução que é império das trevas. Eu falei império, mas a minha tradução é o poder das trevas. Ele nos libertou disso. Esse versículo começou a falar muito comigo. Pensa você agora um pouco. Se nós fomos livres do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, o que nós temos feito com isso? O que a gente faz com essa informação? Você foi tirado da mão do diabo, do império das trevas, aonde você não tem força para reagir, aonde você é alvo do sofrimento, da culpa, do pecado. Você foi tirado e transportado para um reino do Filho de Deus. Como nós temos vivido com essa informação? Como nós temos a capacidade de continuar praticando coisas que nós praticávamos quando estávamos lá no império das trevas? Como a gente peca e não chega a ponto de quase morrer de dor, de culpa, de arrependimento? Porque nós não merecíamos e Ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino dEle. O reino que é do Filho, do seu amor. Por que olha como ele fala isso. O reino do Filho amado. Isso é o Filho amado e Ele entregou o Filho amado por causa do amor que Ele sente por nós. Meu Deus! Eu tenho vivido de uma maneira fora dessa realidade. Irmãos, a igreja não sabe o que é o Evangelho. Nós não sabemos. Nós achamos que o Evangelho é por causa dos evangélicos. A boa notícia nos livrou, nos deu vida. Você é livre. Nós somos livres. Livre para quê? Para viver do jeito que você quer? Não! Nós somos livres, porém escravos de Cristo. Nós precisamos viver para Ele. Viver por causa do reino dEle. Viver para estabelecer uma cultura. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 3. Nos ajuda, Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Romanos 3. 21. Nós vamos ler até o 26. Podemos ler? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei, pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Basicamente, Paulo está dizendo que
Todos pecaram. Você viu que não foi eu que estou de perseguição com você. Todos pecaram e precisam de Jesus. Carecem. Então não há diferença. Judeu, gentil, crente, outras religiões, todos pecaram e precisam de Jesus. E aí Jesus fez justiça, Deus fez justiça na cruz, por meio de Jesus, fazendo a troca, colocando Jesus no seu lugar, no meu lugar. Isso precisa mexer com as nossas cabeças. Talvez você diga, mas isso não é novo. Sim, não é novo. Não é novidade. O problema é que nós não vivemos como se nós tivéssemos sido absolvidos da morte, do inferno. Eu ouvi uma vez um exemplo que ele é muito, 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 muito forte. A Luana nem gosta que eu fale. Mas esse exemplo fala muito. O que Jesus fez por nós é basicamente isso. Um homem mau invade a sua casa. Ele violenta as suas filhas e a sua esposa. Ele mata as suas filhas. Mata a sua esposa na sua frente. E você pega toda a sua fortuna e dá de presente para esse cara. Você pega esse cara e põe para morar com você. Para comer com você. Jesus fez isso por nós. Nós éramos os homens maus. Nós merecíamos todo o castigo. O evangelho, ele se baseia em você que merecia todo o castigo, recebeu todo o perdão e recompensa. Você que você que merecia todo tipo de punição, recebeu o amor do Pai, o amor de Deus. Você que antes perseguia a igreja como Paulo, agora vai ser o meu representante. Você vai ver como é bom sofrer por minha causa. Meus irmãos, nós estamos falando de uma coisa que é muito real, não é uma aula de teologia difícil, mas é uma coisa que a igreja não vive. Nós não replicamos isso. Nós não vivemos como absolvidos. Nós temos a extrema dificuldade de olhar para as pessoas com compaixão. Cara, você foi alcançado pelo amor de Deus. Nós não temos compaixão de quem peca com a gente. Nós não temos misericórdia. A gente confronta uma vez, duas vezes, na terceira vez, você já quer que Satanás leve. Parece engraçado, mas é o sentimento do nosso coração. Cara vacilão, não muda, não muda. Leva logo Satanás para ver se converte. Isso é bíblico, é bíblico. Mas também é bíblico que nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, animar uns aos outros. Tem um amigo, ele converteu recentemente, trabalha comigo. Então agora, tudo que é problema, ele fala, tá vendo, João? É perseguição, é o diabo. Ele vai aprender. Eu deixo ele nessa vibe. Deixa ele jejuar bastante. Nós temos essa dificuldade, tudo é uma injustiça, tudo é o diabo. Meu Deus, agora que eu sou o santo, o diabo está vindo contra mim. Esse dia, pô, João, eu e minha mulher estão brigando demais, o diabo está se levantando. E eu, às vezes é só a esposa, o diabo nem tem nada a ver com isso. Às vezes ele fica assim, meu Deus, por essa eu não esperava. Ainda bem que não foi a minha, né? A minha concordou plenamente. Ela ficou com vergonha. Ou o marido. É que eu estou contando o caso dele, né, gente? Então, assim, ficou. Mas, tudo que acontece contra a gente acha que é uma injustiça. E aí você fica com raiva do diabo, não tem compaixão das pessoas, não serve ninguém, tudo se cobra,
tudo se faz como o mundo faz, troca de favores. Nós não podemos viver assim. Sabe, nós temos uma história na Bíblia que me comove muito. E que eu li num livro, na cruz, eu não lembro o capítulo assim, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe que a primeira pessoa beneficiada pela morte de Jesus na cruz, quem foi? Tempo. Barrabás. Barrabás foi o primeiro beneficiado, porque o que aconteceu? Barrabás, ele estava lá para ser condenado. Ele era um ladrão, um assassino, o cara merecia a morte. E aí, com toda aquela situação, Jesus foi escolhido para morrer no lugar dele. Então Barrabás, ele foi abençoado. Barrabás, ele foi inocentado da condenação da morte. E qual foi a atitude de Barrabás? Ele saiu exultando de alegria. Pensa você, recém-convertido, Jesus me salvou. Cara, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu não vou mais para o inferno, eu sou livre, eu fui inocentado. Só que Barrabás, ele saiu inocentado, saltitante e feliz, e foi viver a sua própria vida de crimes. Ele foi viver normal. Nós, na igreja, nos dias de hoje, vivemos como Barrabás. Pessoas salvas. Pessoas que foram beneficiadas com o Evangelho de Jesus. Com o poder do Evangelho de Jesus. E nós vivemos as nossas vidas felizes, radiantes, sentados nas cadeiras das igrejas, domingo após domingo. Estou muito feliz, cara, fui salvo. Quantas pessoas a gente fala que ela também tem acesso a isso? Ontem eu vim para cá, para ter um tempo sozinho, que lá em casa estava uma função, muito barulho. Eu senti de convidar a minha irmã para vir, a minha irmã e minha sobrinha, estão passando por um caso de luto bem difícil. Minha sobrinha perdeu o namorado, quase marido, recentemente. Esse rapaz que falava sobre a vida vazia, a vida escura. A morte dele me fez muito refletir. Eu não era assim, eu vi esse cara 3 vezes. 4 vezes. A quarta foi no enterro. Ele morreu sem Jesus. Só que eu sou muito próximo da minha sobrinha, da minha irmã. Como uma pessoa pode ser tão próxima a mim e ela não está sendo ali bombardeada com o anúncio do evangelho que eu recebi? Eu fiquei conversando com ela e eu chamei ela disse: ô irmão, não vou. A gente está indo num lugar que chama Esperança. É quase uma igreja evangélica. Tipo isso. Mas eles creem em vida após a morte. A culpa é minha, irmão. Ela é minha irmã. Eu sou crente há uns 15 anos. Jesus mudou a minha vida. Mas eu não fico convidando ela. Eu não compartilho o evangelho com ela, a menos que alguém me pergunte alguma dúvida. Alguma coisa, como já aconteceu. Eles estão indo todo domingo. Eles poderiam estar vindo aqui. Minha irmã mora na Moca, cara. Eu não estou vivendo o evangelho. A minha família vive lá. Eles não vêm aqui. Eles não vão em nenhuma igreja. Eles não estão sendo atingidos pelo evangelho. Se eu tivesse a menos pregando e eles que não quisessem, é uma coisa, mas eu não estou. Eu mal vejo eles. Cara, nós estamos negligenciando o que Deus fez por nós. Nós somos como Barrabás, nós estamos felizes. Nós estamos trabalhando na igreja, fazendo um montão de evento, um montão de encontro, nada contra. Isso é bom, é real, mas só que nós estamos aqui pregando para crente todo domingo.
E nós não estamos salvando ninguém. Nós batizamos pessoas aqui na nossa comunidade há um tempo já. Grande parte eram nossos filhos. Isso não é uma bronca, isso é uma reflexão. Deus está nos chamando a atenção para isso. Nós estamos recebendo o poder do Espírito para quê? Para rolar e babar apenas? Viver ou mover? Isso tudo é muito bom, mas é para que a gente vá e contagie as pessoas. Anuncie as boas novas do Evangelho, irmãos. Eu não quero mais, não dá mais. Isso não é legal. Cultos de domingo não estão produzindo vida para as pessoas lá fora. Não que isso não seja importante, irmãos, eu nunca falto. E não é porque eu tenho compromisso apenas com os irmãos, é porque eu não consigo viver sem oferecer a minha vida para Deus. Só que essa prática tem se tornado uma rotina, onde eu já nem sei viver um domingo sem vir na igreja. Quando a gente está no recesso, a gente fica parecendo uns doidos. O que eu faço agora, domingo? Droga, não tem nada para fazer. Você vai assistir o culto no YouTube, vai visitar a igreja. Porque a gente está acostumado. E a gente tem se perdido nisso. O apóstolo Paulo, ele estava preso e passando por um depoimento, ele estava depondo para o rei Agripa. E aí, vai que meu nariz está escorrendo e eu não estou vendo. E ele estava ali, cara, imagina, o cara está preso. Ele está sendo interrogado. E ele está pregando o evangelho para o rei. Ele está pregando o evangelho para o cara. E aí ele fala, ele contando a história da conversão dele. Contando o que aconteceu e o que Jesus falou com ele. Jesus disse, Atos vai aparecer aí? Deixa eu ver, vai. Atos 26, 17, 18. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas às quais lhe aparecerei. Ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Para quê? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança dentre os mortos, os que são santificados pela fé em mim. O que Jesus falou para ele? Você está sendo livre. Você está sendo justificado Você está se tornando, sendo constituído ministro, testemunha para tirar as pessoas da mão de Satanás e trazer para Deus. Deus conta com isso. Ele não precisa disso, mas Ele conta com isso. Existe um poder nisso, irmãos, que nós não podemos produzir. O poder da pregação do Evangelho. Nós fizemos aqui um encontro com os homens, e o que era a proposta? Nós vamos anunciar o Evangelho a pessoas que não são convertidas. Chamamos as pessoas. O que nós vamos fazer? Pregar o Evangelho. E o que vai acontecer? O Espírito Santo é que sabe, Ele faz o trabalho. Por quê? Porque existe um poder de Deus no Evangelho. Romanos 2, 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento? Percebe que não é a nossa vontade, é a bondade de Deus, nos leva ao arrependimento. Essa bondade precisa ser anunciada. Eu preciso pregar essa bondade, eu preciso viver de acordo com essa bondade. Eu preciso não descansar por causa dessa bondade, porque essa bondade
vai nos conduzir ao arrependimento. Existe um poder do Evangelho em nós, irmãos. Ele não é apenas uma mensagem, uma doutrina. Ele é o poder de Deus. Ressuscita os mortos. Dá cura para os cegos, dá visão aos cegos. Liberta os cativos. O poder do Evangelho. Não dá para fazer nas nossas forças. Às vezes nós trazemos uma pessoa e ela fica na igreja, você fica ali cuidando. Você escapa um pouquinho, ela sai. Você tentou, mas precisa do poder do Evangelho. Não é a nossa força. Sabe, irmãos, nós precisamos de uma igreja viva. Cansada disso. Cansada dessa mesmice. Talvez seja por isso que o motivo da igreja está sem brilho. Talvez seja por isso que o nosso país, ou o Ocidente, está vivendo uma decadência, crise. Crise em todos os países. Por quê? A igreja não influencia a política. A igreja não influencia o país. No avivamento de Gales, as cadeias ficaram vazias, os bares fecharam. Por quê? Porque as pessoas converteram, pararam de beber. Porque o Evangelho influenciou todo o país. Um país, não era um bairro, nem uma igreja, um país. O futebol era novidade. Estava sendo ali, descoberto ali, tinha acabado de começar a acontecer uma coisa maluca. Os estádios de futebol lotados, de repente, não tinha mais jogo, todo mundo ficava ali, tendo convicção de pecado e no temor do Senhor por causa da presença de Deus. Porque um homem se levantou em oração, em pregação do Evangelho. Um homem pediu para Deus, me dê esse país. E ele teve uma visão de Deus colocando a mão em Gales. Nós precisamos querer que Deus coloque a mão no nosso país. Que Deus mude a história do nosso país. E como Ele vai fazer isso? Por meio da igreja, por meio da pregação do Evangelho. Sabe, hoje, o Senhor está nos chamando de volta para entender o Evangelho. Para olhar para a cruz. Para lembrar do substituto. Para lembrar da sua obra por nós e o que nós recebemos. A minha oração essa noite é que o Espírito transforme áreas da nossa vida que estão infrutíferas. Talvez aqui você possa ver em você mesmo. Eu não posso, talvez, dizer, você não tem feito nada. Ou você não pode falar para mim. Mas nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Nós precisamos, de fato, querer fazer isso. Querer replicar isso. E sem viver essa vida confortável, irmãos. O Evangelho não termina em nós. Como alvo, você foi alvo do Evangelho, glória a Deus. Não, ele começa. E é um efeito dominó. Precisa ser um efeito dominó. Pode se colocar em pé. Irmãos, pensa nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de você. O mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos mora dentro de nós. Nós precisamos de um renovo. Nós precisamos nos encher novamente do Espírito. Nós precisamos de um novo batismo, de um novo empoderamento do Senhor. Mas saiba que se você creu no Evangelho, Ele mora dentro de você. Ele está aí. Feche os seus olhos.
Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Nós mudamos. Nós é que mudamos. Talvez o abandono das nossas práticas ruins fez com que nós nos sentíssemos melhores, aceitáveis. Mas o fato é que nós fomos simplesmente atingidos pelo poder do Evangelho de Deus. E isso não pode parar em nós. Comece a fazer a sua oração. Se você tem áreas da sua vida que necessita de arrependimento, se você recebeu essa palavra como sendo uma realidade sua, comece a falar com o Senhor. Pede perdão. Faça a sua oração, não dependa da minha oração. Não posso orar para que você se arrependa. Ou pelo seu arrependimento, você precisa ir a Jesus. Lembre, o pecado fez com que o homem corresse de Deus. Deus está aí no mesmo lugar. Ele está mais perto de você do que a sua própria pele. Ele é a pessoa mais íntima do seu coração. Ele conhece mais você do que você mesmo. O Espírito está nos chamando para perto de Jesus novamente. O Espírito está nos despertando para o poder do Evangelho. Se você quiser sair de perto daí das cadeiras, vir aqui, ajoelhar. Meus irmãos, eu penso que esse é o momento da igreja. Não esse dia. Esse tempo que nós estamos vivendo. Deus está fazendo algo no nosso meio. E Ele está contando com a gente. Por isso Ele está dizendo essas coisas para nós. Faça a sua oração, irmãos. Jesus nos batiza com sinceridade. Senhor, traga sobre nós arrependimento, convicção de pecado. Senhor, tira as nossas máscaras. Senhor, faz-nos ver, Jesus, que nós estamos uma árvore seca. Nós somos os embaixadores de Cristo. Aqueles que receberam o mistério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com você e nós não estamos reconciliando ninguém. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a parte do corpo que está doente. Nos ajuda, Senhor, a ver em nossa própria vida o que está impedindo que eu coopere com a minha congregação, que está impedindo que a congregação coopere com o que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Nos ajuda individualmente, Senhor, para que nós possamos cooperar com o corpo. Traga à luz, Jesus, os nossos pecados. O que tem feito nós nos acostumarmos a viver longe do Senhor, coberto com moita. Oh Deus. Oh Deus, não nos permita viver confortáveis com o pecado fazendo parte da nossa vida. Nós queremos viver o Evangelho, não apenas ouvi-lo. A boa notícia é boa, mas outros precisam ouvir. Nós precisamos viver sobre essa boa notícia. Nos ajuda. Espírito Santo, você é o único que pode convencer do nosso pecado. Você é o único que pode nos convencer da sua justiça.
e do seu juízo que virá. Nós não podemos convencer a ninguém, nos convença nessa manhã, Espírito Santo. Nos convença do nosso próprio pecado. Nos convença da nossa soberba. Nos converta da nossa arrogância. Nós somos extremamente arrogantes. Porque nós fazemos parte de um povo escolhido. E nós não estamos olhando para as pessoas que estão indo para o inferno. Nós estamos muitas vezes felizes com aqueles que sofrem punições que são contrários às nossas ideias. Nós não temos misericórdia das pessoas. Jesus nos ajuda. Nós queremos ser cristãos de verdade, Jesus. Nós queremos ser como aqueles homens que não temiam a morte. Nós tememos os vizinhos que reclamam do som. Deus, amadureça a sua igreja, Senhor. Amadureça a sua igreja, Jesus. Nós ficamos chateados com tudo. Nós deixamos de vir na igreja, Senhor, por causa das pessoas. Senhor, nós não somos convertidos ao Evangelho. Nos converta dos nossos maus caminhos, Senhor. Nos leva para perto da cruz, Jesus. Nos identifica com o seu sofrimento nessa manhã. Nós queremos o Senhor de verdade. Nós estamos cansados de viver assim, fechados como um grupo seleto. Por favor, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, nos ajuda. Senhor, nos ajuda, nos mostra a sua bondade. Nos mostra a sua bondade nessa manhã. Senhor, revela a sua bondade no nosso coração e nos conduz ao arrependimento. Aumente a consciência da sua presença no nosso meio, Senhor. Produz arrependimento em nós. Produz dores de parto na sua igreja. Produz dores de intercessão na sua igreja. Senhor, compartilha a dor do seu coração com o nosso coração. Faz a gente ser dobrado. Faz a gente ser dobrado, Senhor. Nós estamos cheios de sabedoria. Muita teologia, mas nós não entendemos o Evangelho. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos. Nós estamos mortos dos nossos pecados. Senhor, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a odiar o pecado. Amar a sua salvação. Senhor, nos dá a alegria da salvação, não para que a gente saia correndo, vivendo as nossas vidas normais, mas para que a gente vá transformar o mundo. Vá transformar o mundo. É tempo de impormos as mãos sobre os enfermos. É tempo de curar os doentes. Pregar o Evangelho aos pobres, aos necessitados. Enviar missionários a lugares não evangelizados. Senhor, levanta a sua igreja nos nossos dias, Jesus.
Levanta a sua igreja nos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue, continue, continue. Você não depende de um instrumento, de uma música. O sumo sacerdote da nossa alma está aqui. Ministra ao coração dele.